Pois bem, conta a tua história. E aí, estávamos no caminho ali do Renascer. Aí eu tive essa experiência, né, É. no Renascer, aí fui me confessar. Quem Né? era o pregador, você lembra? Olha, 3 pessoas me vinham muito fortes, a Emi, o padre Antônio Furtado e o Moisés. Fica na dúvida se foi a na Emi hora que disse só essa lembro. frase ou o padre Antônio. Aí você pode pensar, poxa, mas voz de homem e mulher, será que você não conseguia distinguir? Não, a memória depois de 30 anos. Na hora da frase, amigão, o impacto é tão grande, você nem lembra. Não é. É difícil saber quem foi. Não sei se tinha gravação da época, mas... Mas era um dos 3 ali, Um né? dos três. E eu agradeço a Deus porque o Ronaldo tinha morrido no dia 17 de fevereiro de 95, um membro muito próximo a Moisés. E no dia 28 de fevereiro, quer dizer, 11 dias depois, o homem está de pé, pregando, levando o amor de Deus, a comunidade toda ali. Já pensou? Não, o Renascer vai ser cancelado esse ano porque aconteceu uma fatalidade e tudo mais. Onde é que eu estaria? Certamente eu, talvez, nem sei o que seria da minha vida. Agradeço a comunidade muito por isso. Não se sabe. Também a gente pode ter uma vida confortável e segura, porque Deus é maior e amor, né? Mas sem a alegria de conhecê-lo, de participar das coisas dele. Então é uma vida meio anestesiada. Você viu o Matrix? Sim. Matrix é isso. O começo do primeiro filme é... As pessoas levam uma vida assim, acham que estão felizes e... É muito messiânico e cristão o Matrix, se você parar para olhar bem. A pessoa está anestesiada achando que está tudo certo na vida dela. Mas eu, o personagem principal da história, não me conformo que a vida seja só isso. E ele começa a buscar a verdade até que, de alguma maneira, você quer conhecer a verdade mesmo? Você quer qual pílula? Aí ele, não, quero conhecer a verdade. E aí, uma revolução, que é mais ou menos o que acontece na vida do cristão quando ele se converte, quando ele conhece a Deus, né? Porque tudo muda. Quando você diz, a minha vida é sua, Espírito Santo, coisas acontecem. Você não vai ser deixado quieto, nem muito menos anestesiado, como muitos permanecem, né? Sem dúvida. Essa revolução interior acontece de forma bem impactante. Não tenho nem dúvida disso. É engraçado, eu sempre falo do Matrix, que o nome dele fora do Matrix é Neo, que é Neo, que é novo. Jesus é sempre novo. É como se ele fosse um Messias na história, né? E a cidade que o povo mora fora do Matrix é Zion, que é Sião. Já tinha se tocado disso? Pois é, nem me toquei disso. Analogia chama de aí, Zion, né? Interessante. É o oráculo e tal, que anunciava, que é o João Batista, que fala, ele vem, o Messias está chegando. Tem uma chave cristã escondida ali por trás, né? Muito. Da linguagem do filme. Muito. Aí depois no 2, no 3 já virou palhaçada, assim, não palhaçada, mas não é a mesma coisa. O primeiro ele se basta e tal, que tem mais essa coisa. E ele entrega a sua vida no final do última trilogia e ele ainda morre assim, ó. Como se fosse na cruz, é impressionante. Pra salvar a humanidade, salva, né? Mas eu quero ouvir tua história, a gente tá toda hora saindo. É bom de papear, né? Tem tanta chave simbólica aí por trás das obras aí. Matrix, Senhor dos Anéis, até o Superman. Superman tem também, muito também tem messiânico. muita chave cristã. Tem uma fala num dos filmes do Superman que diz assim, eu dei o meu filho para a humanidade, para salvar a humanidade. É uma voz do Jor-El, né, que é o pai do Superman. Ele fala, tem um filme que ele fala isso. E aí ele, no filme, morre. Aqueles antigos da década de 70 e 80 são bem interessantes, aqueles primeiros, né? São aquilo ali já era outro nível, era outra coisa. Interessante demais. Conta mais. Pois é, e aí eu saí dali com aquela frase, eu me levantei para fazer a minha confissão. E já não confessava há muito tempo? Eu tinha confessado na crisma, porque eu fiz a crisma, porque minha mãe chegou chorando para o padre, eu estava no colégio Santo Inácio, que era um colégio jesuíta, e ela disse, padre, o meu filho não participou das reuniões da crisma, mas, por favor, aceite ele para ele se crismar, senão ele vai se perder. E foi assim uma súplica da minha mãe, ela suplicou tanto por mim que eu consegui me crismar. Confessei ali, depois nunca mais, né? Quando eu cheguei na confissão, Pedro, eu falei para o padre, eu ia começar a lista dos meus pecados, a primeira coisa que ele perguntou, há quanto tempo você não se confessa? Aí eu falei, desde a minha crisma. Ele começou a me dar um sermão, brigar? Quase me xingar. Sério? E começou como é que pode, não sei o quê. E eu vi que ele
Mas eu estava numa alegria tão grande, eu disse, padre, é pouco, padre, eu sou isso aí, e muito pior do que isso, pode falar o que o senhor quiser, pode esculhambar, puxar minha orelha aqui, eu sou isso aí mesmo, eu sou isso, eu vou contar mais do que eu sou. Aí eu fiz o relato da minha confissão, saí felizaço com um cagaço, um carão que o padre me deu lá no dia da confissão. Muitas pessoas não reagiriam assim, né? Eu saí sem milímetro nenhum, achei até que... É isso e é pior. Porque o arrependimento foi muito profundo, então para mim, o que ele dissesse ali, eu estava no lucro, padre, tem gente que vai se confessar cheio de direito, né? Não, vamos confessar o padre. Você e eu, nós temos nós não temos direito, a gente tem uma graça tão grande que vale a pena, é uma honra, exatamente, é uma honra. Da salvação, da reconciliação, porque a gente, sem Jesus, nasce condenado por uma coisa que a gente nem cometeu ainda. Sim. Né? Mas salvação, a gente não se dá conta às vezes, né, de como é inexplicavelmente, é a coisa mais valiosa do mundo, é a reconciliação. Sem dúvida. Não tem como não ser, né? E é a Eucaristia que você faz parte com Jesus. Confessou, e aí? Aí comecei a caminhar no Shalom, comecei a aprender a rezar, comecei a cantar nos grupos de oração, comecei a formar novas amizades, aí mudei a minha vida. Eu ainda cheguei a sair com os meus amigos durante alguns meses. Eu disse, não, vou sair com eles aqui nas baladas para tentar evangelizar. Aí eu ia, tentava. Mas depois eu vi, rapaz, arriscado eu me perder, eu vou me afastar um pouquinho aqui, mudar aqui o meu espectro, mudar aqui os meus ambientes, para depois, quem sabe, voltar e tudo. Mas... Eu lembro do Ronaldo falando isso. Ele, cara, preste atenção, você precisa mudar de vida agora. Se você não mudar, tu não tá pronto, tu não tá forte, não adianta, tu não vai mudar a vida de ninguém, tu vai voltar pra onde você tava, cara. Ah, não, mas eu falo palavrão com meus amigos porque aí eu me misturo. Ele falando pra jovenzinho, jovenzinho mesmo, que tem essa preocupação, né? Mas, não, você tá no hospital agora, se curando. Né? Depois, quando você já estiver lá na frente, você vê qual é, né? Se você vai voltar ou não. Aí tu nem volta, tu só chama, né? Sim. Verdade. Aí eu percebi que eu precisava ser uma árvore com as raízes fortes, o tronco também precisava de robustez para dar algum fruto, né? Porque não dá para uma árvore frágil ali para... Não tinha como, né? Aí comecei a caminhar no Shalom, feliz da vida, na obra. Em 96, 97 eu fiz vocacional, entrei na comunidade em 98. 2000 e 2001 eu fiz parte 2000 e 2002 eu fiz parte da primeira geração dos missionários da comunidade na América do Norte. Estive no Canadá, em Toronto, participamos dos preparativos. Teve a jornada e tal. A jornada. Posso contar um breve testemunho rápido? Pode contar tudo que você quiser. Tinha uma moça que começou a frequentar os grupos de oração do Shalom, que ela sofreu de anorexia. Ela era filha de um pai que era adicto de álcool. Lá em Toronto. Ela era filha de pais portugueses. Lá no Canadá. E isso... A anorexia pode ter essa causa, um pai alcoólatra, isso aí pode causar. Não sabia não. E essa moça começou a entrar no grupo de oração da gente, ela estava cadavélica, pesando menos de 40 quilos. Era assim, o rosto chupado, assim, era uma coisa assim. E ela começou a participar do grupo de oração, começou a louvar, começou a erguer os braços, começou a cantar e fazendo terapia, sendo acompanhada por um psicólogo ou psiquiatra. Na outra semana ia, e começava a esboçar um sorriso, e não partilhava nada, começava a falar alguma coisa. Depois, na outra semana, ia de novo, e a gente viu o progresso da menina, com meses, uma metamorfose, uma mudança, uma coisa assim. Aquele ambiente, a oração, foi mudando ela. Nos grupos de oração da obra, do Shalom, uma moça saiu da morte para a vida. É a obra nova, né? Você vê a transformação, né? Impressionante. E pasme, na Jornada Mundial da Juventude de 2002, tinha um canal lá em Toronto, um canal de TV que transmitia para ouvintes, né, telespectadores de língua portuguesa, e essa moça foi comentar a Jornada Mundial da Juventude para o canal de língua portuguesa lá de Toronto. Caramba. Aí você olha e diz, nos grupos de oração da gente. Chegou aqui quase morrendo, agora já está ali no... Pedro, a gente não pode subestimar o poder dos grupos de oração, seminário de vida do Espírito Santo, uma célula. Não, e é o seguinte, são tantos milagres. Isso eu digo porque eu vi, foi visível diante dos meus olhos. Né? E a gente só não está no grupo de oração porque a gente está no nosso grupo de oração. A gente não parou. A gente só foi para outro. Mudou de nome. Sim, mudou de nome. É um grupo de oração 2 vezes por semana. Exatamente.
que tem um conteúdo formativo em um dia e no outro é um pouco mais oracional. Exatamente. Tu reza todos os dias, né? E me fez muito bem em 2005, quando eu ingressei. Porque eu cheguei por causa da música, um amigo me chamou, o Bill, que morou com o Ronaldo aqui nos anos 90 também, na Casa Mãe, com o Antônio Furtado, que não era padre, com esse povo, né? Timbó e tal. E ele, em 2005, falou, vem tocar comigo. Ele estava frequentando o Shalom do Rio. Cheguei por causa da música, fiquei por causa da música, mas logo o pessoal cuidou de mim. Quando eu conheci o Shalom, eu reconheci uma coisa, um lugar, Eu nunca tinha visto o Shalom, eu sabia que existia porque minha mãe já tinha ido e tal. Mas quando eu olhei o Shalom, eu reconheci um lugar que eu pertencia sem ter essa consciência na hora. Mas cara, é aqui. Eu tinha meio que essa ideia, assim. Eu fui ficando, mas o grupo de oração que me fez entender como é o carisma, né? O jeito de rezar, aquilo que você percebe que Deus faz, né? Através da música, do momento de oração e da oração em línguas, e vamos rezar uns pelos outros, e o acompanhamento que o pastor faz contigo. É uma demonstração muito grande de amor que Deus permitiu construir na nossa comunidade. E se não existisse isso, não ia ter consagrado, eu acho. Porque um entra pela Campus, outro pelo Renascer, mas se você não tem um grupo de oração, não fica. É verdade. E se você não fica, tu não vai vocacional e assim por diante, né? É muito importante, é fundamental. Por isso que o Moisés fala, a obra Shalom é o tesouro, a gente tem que zelar, a gente tem que cuidar muito dos jovens e tal. Porque é claro que esse é o caminho, a porta de entrada que Deus construiu na nossa comunidade, né? A igreja e Papa Francisco e outros pregadores falam que é um hospital de campanha, né? Você ali é tratado, tem vários serviços ali, tem médico, enfermeiro, tem um técnico de enfermagem, tem um psicólogo, tem um fisioterapeuta, tem um nutricionista e tal, e é um ambiente de família, e o acompanhamento pessoal, isso é extraordinário. Meu formador pessoal está comigo há 20 anos. Mandar até um abraço para ele. Eu vou mandar você assistir esse vídeo, viu, Camel? Um abraço, obrigado pela lealdade de 20 anos me aturando. Legal, tem que mandar os links mesmo para todo mundo.